Graça e paz, povo de Deus, mais uma quarta-feira, mais uma live. Hoje nós vamos estudar os capítulos que falam das 10 pragas que vieram sobre o Egito, amém? Amém. Nós vamos cantar um louvor, depois nós oramos e começamos a palavra, vamos lá? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos começar hoje mais uma live. Vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor, amém? Amém. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, consagramos essa live, esse momento de palavra, de adoração, Senhor, para te bendizer, para engrandecer o Teu nome, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar falando conosco nessa noite, que a Tua palavra possa nos limpar, nos purificar, nos edificar, Senhor, em nome de Jesus. Fala com eles, fala conosco. Amém. Amém. Amém, gente? Então, nós vamos hoje estudar as 10 pragas, né? Vamos ver se a gente consegue estudar pelo menos até a quinta. Então, lá no livro de Êxodo, nós estamos estudando o Êxodo. Vamos ver 7, 8 e 9 hoje, né? Até onde a gente consegue ir. Vamos ver se a gente consegue ir até a quinta praga. Então, no capítulo anterior, na live anterior, melhor dizendo,
nós estávamos falando que Arão e Moisés foram conversar com Faraó e que Faraó não estava dando ouvidos. Deus entregou os sinais, né? O sinal da transformar a vara em serpente, né? Coisa que os magos conseguiram também fazer. A única coisa diferente foi que a serpente de Moisés engoliu as dos magos, as dos sábios. Mas Faraó, contudo, continuou com o coração endurecido, porque Deus disse que ia endurecer o coração do Faraó e que ele ia permanecer resistindo, né? E foi isso exatamente que aconteceu. Então, o Faraó, depois de todos esses sinais, o povo também oprimido, né? Pelo Faraó, que o Faraó aumentou a opressão, aumentou o trabalho, o povo não deu ouvido a Moisés. E Moisés começou a se lamentar e perguntar para Deus por que Deus tinha escolhido ele. E Deus disse para ele não se preocupar com isso, que ele iria dar um jeito, não é mesmo? E que o jeito agora seria enviar essas pragas, né? Para que o Faraó se rendesse e deixasse o povo de Deus ir adorar. Então, Deus ele usou as 10 pragas, gente, contra o Egito, para que o Faraó, né, ele deixasse o povo ir adorar ele no Egito. E essas pragas foram, na verdade, a manifestação do poder de Deus, para que o povo egípcio acreditasse e cresce que Deus, nosso Deus, é o único Deus vivo e poderoso, né? Que Ele é o mantenedor, que Ele é poderoso. Então Deus, ele lançou por terra toda a adoração, toda a consagração a outros deuses, porque o povo egípcio, eles adoravam muitos deuses. O Nilo para eles era sagrado, eles adoravam imagens de cordeiro, de bois, então eles adoravam, tinha coisas para eles que eram sagrado, eles não conheciam o Deus vivo e poderoso, que era o Deus dos hebreus. Mas Deus, com a manifestação do poder dele, Deus envergonhou alguns deuses dos egípcios. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, Deus, ele fala com Moisés, né? Então, vamos lá para a primeira praga, que foi a praga do sangue, né? Que Deus disse para Moisés e para Arão: vocês vão ferir o rio Nilo e a água do rio vai se transformar em sangue. Vamos ver. Então, na primeira praga é o sangue, né? Tá em Êxodo 7, do 20 ao 22. Eu vou ler o trechinho aqui para vocês procurem na Bíblia de vocês aí, tá? Então, eu vou ler, na verdade, ele não é muito, ele é mais extenso aqui. Vou ler do 20 ao 22. Ó, Moisés e Arão fizeram com que o que o Senhor tinha ordenado. Arão levantou vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. O coração do faraó endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhe as costas e voltou para o seu palácio. Então, o que é a primeira praga? A primeira praga era transformar o rio, né? O rio Nilo, as águas do rio Nilo, lançava a vara e feriu as águas e toda a água se transformou. E, gente, não foi só a água, né, do rio Nilo, as águas que estavam nos reservatórios, os poços artesianos, tudo que tinha na volta, que tinha água, virou sangue, né? E texto fala que cheirava mal. A água começou a cheirar mal. Os peixes morreram, né? E isso passou a cheirar mal. Para os egípcios, o rio Nilo era visto como um rio sagrado. Por quê? Porque ele provinha não só alimento, era água que eles tomavam banho, que eles lavavam a roupa, que eles davam água para os animais. Então, o rio era sagrado para eles. Eles achavam que o rio era uma fonte de provisão para eles, né? Fonte onde eles tiravam muita coisa. Então, a primeira praga foi essa, transformar em sangue. E por que Faraó não acreditou? Faraó não acreditou nesse sinal, nessa praga, porque os magos, né? Aqui diz, ó. Deixa eu achar aqui.
os magos, lá no Êxodo 7, 22. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de ciências ocultas, né? Então os magos estavam ali para confrontar que Arão e Moisés eram falsos, né? Não tinham o poder de Deus, eles não eram deuses, porque os magos também conseguiram fazer a mesma coisa. O faraó não acreditou, endureceu o coração, né? E continuou obstinado, né? Não deixando o povo sair do Egito para adorar a Deus no deserto. Então nós vamos para a segunda praga. O que foi a segunda praga? A segunda praga foi a praga das rãs. E a segunda praga está lá no livro de Êxodo, no capítulo 8. E vai do versículo 2, que eu separei aqui, do versículo 2, eu vou ler para vocês até o 4. Deus mandou, né, Moisés ao faraó: vá ao faraó e diga-lhe, assim te diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me prestar culto. Né? Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos, nas suas assadeiras. As rãs subirão em você, e em seus conselheiros e em seu povo. 5. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Mais uma vez, a segunda praga, que foi a praga das rãs, os magos conseguiram fazer, né, o mesmo resultado, surgir rãs. Mas nada comparado ao poder de Deus, ao que Deus fez, porque surgiram muitas rãs. As rãs, elas tomaram conta dos quartos, dos pátios, elas entravam em todo lugar, elas estavam em toda parte. Então os egípcios, eles não tinham mais sossego nem privacidade, as rãs, elas estavam em todo lugar. O que os magos conseguiam fazer, eu creio que era surgir, quando enchia o rio subia, era que surgisse rãs na beirada do rio, que era isso que eles conseguiam fazer. Mas nada comparado à enxurrada de rã, a quantidade de rãs que foi essa praga. E olha lá no versículo 8, capítulo 8, versículo 7, né? Não, mais adiante. Tá? 8. Faraó mandou chamar Arão e Moisés para que eles tirassem as rãs, né? De mim e do meu povo. Então o faraó estava pedindo já que Moisés orasse a Deus para te retirar as rãs. E lá no 14, eu vou pular lá para o 14, que eu quero falar para vocês, está no capítulo 8, versículo 14. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirava mal, né? Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, ele voltou a perseguir, ficou obstinado novamente. Mas o que acontece, gente? Geralmente, os sábios, eles faziam surgir rãs, mas isso era uma quantidade mínima, né? Mas Deus mandou uma enxurrada de rã. Tinha rã em todo lado. Tinha rã no quarto, rã na cama, rã na cozinha. Eles não conseguiam cozinhar direito, eles não conseguiam dormir direito. Então, isso para eles ficou nojento. Depois, esses bichos vieram a morrer, porque Arão e Moisés foram orar, pedir a Deus que libertasse eles das rãs. As rãs morreram e eles amontoaram, juntaram, tiveram que limpar a sujeira, e aquilo fedia, aquilo cheirava mal. Isso para eles era nojento, porque os egípcios, eles eram muito higiênicos, né? Eles cuidavam da sua saúde, da sua beleza, da limpeza da sua roupa, da sua casa. Então eles achavam isso nojento. E a rã, para eles, era como uma deusa da fertilidade, né? Então era uma coisa que eles adoravam, era uma deusa. Então Deus quis envergonhar essa deusa também, né? Mostrar para eles que aquilo era nojento, que aquilo não tinha nada de poderoso, que poderoso mesmo era Deus. Amém? Então, a segunda praga foi a praga das rãs. Até aqui os sábios conseguiram, né, fazer com que surgisse rãs, né? Porque o inimigo, ele tem o poder de fazer isso, de copiar aquilo que Deus faz.
Mas a terceira praga, Faraó continuou querendo perseguir, continuou não liberando o povo para sair adorar no Egito. Então Deus pediu para Moisés e para Arão invocar, né, chamar, ferir, ou melhor, mexer no pó da terra, né? Então vamos lá para a terceira praga, ver o que a terceira praga fala. Ó, vamos ler do 16 ao 19 aqui. Capítulo 8, versículo 16 ao 19. Terceira praga, que são os piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram surgir piolhos por meio de ciências ocultas, não conseguiram. E piolhos infestaram os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Mais uma vez aí, então, né, se cumprindo a palavra de Deus, que Deus disse: eu vou endurecer o coração dele e ele não vai liberar vocês. E muitas pessoas perguntam, mas o que Deus queria com isso? Deus queria ser glorificado com isso. Deus queria demonstrar o poder, manifestação do poder dele, que ele tem o controle de tudo. Mais uma vez aqui, os magos, eles não conseguiram fazer surgir piolhos. Até a segunda praga eles conseguiram fazer, mas piolhos eles não conseguiram, porque eles também foram tomados por piolhos. Imagina uma pessoa se coçando, né? Uma coisa que incomoda é piolho na cabeça. Imagina piolho por toda a parte, no chão, na roupa. Isso incomoda. Então foi uma coisa que incomodou muito os egípcios, né? E o faraó, mais uma vez, não deixou Moisés tirar ninguém de lá. E obstinado, Deus enviou a quarta praga, que foi a praga das moscas. Então nós vamos ler lá em Êxodo 8, nós ainda estamos em Êxodo 8. Vamos ler do 21 ao 23. Esse é um texto um pouquinho maior. Vamos ver se a gente consegue extrair mais coisas. 21, Êxodo 8, 21 ao 23. Vou ler mais aqui. Depois o Senhor disse, ó, lá no 20, versículo 20. Depois o Senhor disse a Moisés: levantem-se cedo, apresentem-se ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe assim: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Versículo 21. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês, os seus conselheiros, o povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achar ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Então, o que Deus está dizendo aqui na quarta praga? Eu trarei moscas, enxames de moscas, né? E as moscas, como a gente sabe, elas trouxeram doenças para os egípcios, né? Trouxeram doença, feridas, enfermidades, né? E isso trouxe doenças, né? A intenção das moscas era Deus trazer doença. E eles pediram, né? Eles chamaram Moisés e Arão e disseram... deixa eu ver aqui. E Deus disse para ele, as moscas, melhor dizendo, só vai estar no Egito. Entre o meu povo não terá moscas, né? Então o povo hebreu não foi atingido, né? Somente tinha mosca onde estava o povo egípcio. Por quê? Porque Deus faz diferença, Deus protege o povo dele, não é mesmo? De enfermidades, de doenças, e foi o que Deus fez aqui. Então, grandes foram os enxames de mosca, 24, que invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito, a terra foi arruinada pelas moscas. Olha que horror. 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício aos seus deuses, mas não saiam do país.
Então isso não pareceu sensato a Moisés, e Moisés disse: os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são um sacrifício para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe peçam sacrilégio, isso não os levará a nos apredejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixo ir e oferecer sacrifício ao Senhor, se seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Então aí o faraó pedindo oração, né? E Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã enxames de moscas deixarão o faraó e seus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, né? Impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. O Senhor atendeu o pedido de Moisés, e as moscas deixaram o faraó e seus conselheiros e seu povo. Então não restou uma só mosca, né, para contar a história. Mas também dessa vez o faraó continuou obstinado e querendo perseguir, e não deixou que o povo saísse do país, né? Que o povo saísse de lá. Então Deus enviou a 4ª praga. Depois que o Senhor disse a Moisés: vamos para a 5ª praga, que é a morte dos rebanhos, né? A morte dos rebanhos, lá em Êxodo 9, capítulo 9, do versículo 2 ao 4. Ó. Versículo 2 do capítulo 9. Se você ainda não quiser deixá-lo e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão no campo, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. 5. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Então Deus aqui de novo, né, trazendo morte, né? Aqui morreu todos os rebanhos dos egípcios, e os dos israelitas nem foram tocados, não aconteceu nada com eles. Então o que aconteceu aqui? Perda, né? Deus está tocando na economia dos egípcios, porque os animais, eles vendiam o pelo para fazer roupa, para fazer lã, enfim, né? Eles faziam todo tipo de comercialização com esses animais. Então aqui Deus está ferindo a economia dos egípcios, né? E morreu. O faraó foi verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. E mesmo assim, seu coração continuou obstinado e ele não deixou o povo ir. Amém? Terrível, né, gente? E nós vamos para a 6ª praga. Depois daqui nós vamos dar uma paradinha. 6ª praga. Qual foi a 6ª praga, gente? A 6ª praga aqui tá falando de feridas, né? Feridas, tumores, purulentas, diz aqui, né? Feridas com pus, não é mesmo? Então aqui Deus trouxe dor, sofrimento, doença, enfermidade, mais uma vez, né? Para castigar. Se aqui na 5ª praga teve perda, teve ataque à economia dos egípcios, aqui de novo um ataque à saúde deles, né? E lá vai me dizer, ó, capítulo 9, versículo 10. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam se manter diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme tinha dito a Moisés. Amém? Então aqui novamente, né, dor, sofrimento, feridas pelo corpo, feridas com pus, algo que tinha um cheiro desagradável, né, que trouxe sofrimento. Então aqui os homens foram atingidos, os homens e os animais. Então os magos, eles não podiam fazer nada, porque eles também foram atingidos na sua saúde por essas feridas, por esses tumores, né? Passado esse sofrimento,
E nós vamos para a 7ª praga, que foi a praga de granizo, né? E vamos ler lá, a 7ª, granizo. A 7ª foi a praga de granizo, no capítulo 9, 24, do 24 ao... Deixa eu ler o 24 aqui, ó. Caiu granizos e raios, cortaram o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como os animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Viu só? O granizo destruiu, né? Matou homens, animais, destruiu tudo que eles tinham no campo. Granizo muito forte, de novo aqui, devastando a vegetação, devastando, matando animais, matando homens, escravos, tudo que ficou na rua, que ficou no campo, porque Deus avisou, Moisés e Arão avisaram, vai vir um granizo que é muito forte, um temporal, uma tempestade com granizo, e vocês precisam tirar do campo escravos, animais, né? Tudo que vocês puderem tirar, porque tudo que tiver vivo lá vai morrer. Então morreu vegetação, morreu tudo que tinha na volta. Foi uma devastação imensa, que foi a 7ª praga, que foi o granizo. Amém? Então, gente, nós vamos parar por aqui. Paramos na 7ª praga, depois nós continuamos. O que nós queremos tirar daqui é que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, né? E que os nossos inimigos podem nos oprimir, podem nos perseguir, mas que Deus, ele dará um jeito de nos libertar de toda essa opressão, de toda a cadeia, seja ela espiritual, seja física, né? Aqui o que nós vemos é que um coração endurecido, coração duro, né, do faraó, ele colocou toda a nação dele, todo o Egito pagou o preço por causa dessa desobediência, por causa desse desrespeito, né, por causa das idolatrias, né, amor às riquezas, amor ao dinheiro, amor a tudo aquilo que é passageiro, tudo que é dessa terra. E Faraó se sentia o Deus na terra. Ele dizia o que era sagrado, o que não era. Eles adoravam falsos deuses, eles adoravam cabeças de bezerros. Sabemos que o povo de Deus no deserto fez um bezerro de ouro para adorar. Então isso era resquício de uma cultura que era totalmente contrária ao Deus vivo e poderoso. Eles não conheciam. Então eles rejeitavam o povo de Deus, eles massacravam o povo de Deus e eles não entendiam que Deus era poderoso. E Deus teve que descer com mão forte e poderosa e provar mediante o poder dele, né? Ele teve que manifestar poder, porque tudo o faraó dizia que conseguia fazer, tudo os magos faziam. Então Deus provou para eles, lançou por terra tudo aquilo que eles achavam que era sagrado. O que nós temos que aprender com a história do Egito, com essa provação, né, também que o povo hebreu passou, é que existe um único Deus, que é vivo, que é poderoso e que é supridor das nossas necessidades, que é Deus. Que nem o dinheiro, nem as riquezas, e nem tudo aquilo que Deus criou, os rios, os mares, as praias, as ruas, a natureza, nada disso nós devemos colocar em primeiro lugar. O primeiro lugar na nossa vida é de Deus. Nem riqueza, nem dinheiro, nem bens e nem a natureza, né? Nós não devemos criar deuses para adorar falsos deuses, não é mesmo? Nós devemos adorar um único Deus que é vivo e verdadeiro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Por meio de Jesus Cristo. Quem aceitou Jesus Cristo sabe, né, que existe no meio do povo de Deus às vezes umas crenças, que pessoas que cultuam coisas, imagens, não é mesmo, né, gente? Nós estamos vendo aqui que tudo isso tem que cair por terra. Só existe um Deus, e Deus, ele vai mostrar que ele é poderoso. E demonstrou aqui, né? Colocou feridas neles, e os deuses deles não conseguiram curar. Eles oraram pedindo cura, mas os deuses não conseguiram curar. Eles veio moscas, os deuses deles não conseguiu tirar. Sobreveio muita praga sobre eles, eles tiveram perdas econômicas, né? Perdas no rio lá, que eles achavam que o rio era sagrado. E nada disso os deuses deles conseguiu resolver. Os deuses deles não fizeram sinais e nem maravilhas. Então é isso que nós precisamos aprender com as 10 pragas.
Deus demonstrando o poder, né, a soberania, e demonstrando que os planos que Ele faz a nosso respeito, a respeito da nação, do povo dele, são o que prevalece, né? Que a vontade de Deus, ela prevalece, que Deus pode e tem condições de endurecer o coração do homem, né? De endurecer, de amolecer, Ele pode, Ele consegue fazer isso. Então nós vamos orar. Vamos orar, encerrar essa live. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos Te entender, que Te adorar, Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Não são os dons, não são os talentos, mas sim o Senhor na nossa vida, Deus. Que nós não venhamos a colocar bens, riquezas, nada disso em Teu lugar, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar vivo dentro de nós, que nós possamos conhecer-Te a cada dia mais e conhecer a manifestação do Teu poder. Manifesta, Senhor, Teu poder através das nossas vidas, através dos dons, dos talentos, que tudo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que aqui está, que essa palavra tenha trazido paz, alegria, harmonia ao nosso coração. Que nós possamos aprender que todo altar que nós levantamos, esse altar é para Deus, esse altar tem que estar limpo, restaurado e honrando o nome daquele que é todo poderoso, o nome daquele que pode fazer milagres e maravilhas em nossas vidas. Em nome de Jesus, que a manifestação do poder de Deus esteja presente no meio do povo de Deus, que Deus fará maravilhas no meio de nós. Se purifiquem, se limpem, adorem somente a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Amém? Que Deus traga paz, harmonia, saúde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Até a próxima. Ai, eu não consigo devagar, caramba.